o nosso estudo, irmãos. Nós hoje teremos o nosso último estudo sobre os atributos, na verdade, de Deus. E hoje nós falaremos um pouco sobre Deus é irado. Deus é irado e começaremos lendo o texto de Êxodo, capítulo 32, verso 10. Seria o texto, a leitura inicial. Êxodo, capítulo 32, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Deus, Ele é um Deus que revela ira. Nós cantamos até mesmo no Salmo 2, vai falar acerca desta realidade. Esse texto que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 32, verso 10, vai falar de um Deus que deseja manifestar a sua própria ira. E aqui, na ocasião, tratava do seu próprio povo que havia construído um bezerro de ouro. E o Senhor, então, ele fica grandemente indignado, grandemente insatisfeito pelo que fizeram, porque tratava-se de uma grande afronta ao Senhor, de um grande pecado que eles estavam cometendo. Nós olhamos para o Senhor e geralmente nós não queremos atribuir qualquer tipo de manifestação como esta a Deus, mas trata-se de um testemunho bíblico. A Escritura fala acerca da ira de Deus. Mas a ira, a raiva, a fúria e o ódio de Deus, o que é que eles vão representar? A ira, a raiva, a fúria e o ódio de Deus representam o lado negativo da sua justiça e o lado negativo da sua própria santidade. Ele, como um Deus santíssimo, não pode deixar de ser justo. Ele tem de necessariamente ser justo. E ele castiga tudo aquilo que vai se opor à sua própria natureza santa. Ele vai se opor a isto. Ele se opõe a todas estas coisas. E a Escritura vai nos falar sobre a ira de Deus, né? Mencionando isto. Alguns textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, vão falar acerca disto. Por exemplo, se você olhar comigo, o Salmo 69, verso 24, Salmo 69, verso 24, a Escritura vai dizer assim: derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Ainda um outro texto agora, em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 21, verso de número 14. Diz assim a palavra: castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Poderíamos considerar uma série de outros textos, mas no Antigo Testamento até aqui é suficiente, mas podemos olhar na própria Escritura também no Novo Testamento. Você pode olhar o que diz a palavra em João, capítulo 3, verso de número 36. João, capítulo 3, verso 36, diz assim a palavra: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E agora, indo para o último livro da Escritura, Apocalipse, capítulo 19, o verso de número 15, vai falar acerca de um Deus que é realmente um Deus irado. Apocalipse, capítulo 19, verso 15, nos diz o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, trata-se de um testemunho bíblico do Antigo ao Novo Testamento falando acerca disto. Mas quando nós pensamos
acerca da ira de Deus, nós devemos ter um cuidado ao falarmos sobre isso, porque nós sabemos que existe aquilo que é chamado de impassibilidade. O que seria isso? Seria um conceito de que Deus não tem paixões, como os homens. Paixão, ira, indignação, paixões como nós, nesses sentimentos semelhantes aos nossos ou igual ao nosso. Alguém que, diferente de nós, ele não experimenta nenhum tipo de mudança na sua essência. Nós veremos mais à frente que a ira é uma manifestação externa, é um ato externo de Deus, quando ele aplica como contra o homem ou contra o pecado aquilo que é fruto da sua própria essência, que seria o fato dele ser santíssimo e justíssimo. Mas quando nós pensamos em Deus, ou quando a Escritura fala da ira de Deus ou do ciúme de Deus, por exemplo, nós devemos entender essas emoções como metáforas ou como aquilo que os teólogos vão tentar chamar de antropopatismo, que seria a atribuição a Deus de sentimentos humanos, chamado de antropopatismo. Atribuir a Deus sentimentos humanos. É como o que é chamado também de antropomorfismo, que seria atribuir a Deus uma forma humana. Os olhos de Deus, as mãos de Deus. Então Deus não tem olhos como os nossos olhos, Deus não tem mãos como as nossas mãos, mas a Escritura vai atribuir tanto sentimentos antropopatismo como membros antropomorfismo, isso para que nós possamos entender muitas ações de Deus. Então, isso é algo que é feito por Deus, através dos seus servos, inspirados por Ele mesmo, para que nós possamos entender isso, porque nós somos limitados. Então, quando Deus faz isto, é Ele se acomodando à nossa pequenez, à nossa limitação, a fim de que entendamos os seus atos em favor do seu povo, ou contra o seu povo, ou contra os homens, para que possamos entender melhor aquilo que está revelado na palavra. É Deus se acomodando à minha e à sua limitação, às nossas fraquezas. Mas Deus, Ele realmente revela a sua ira por meio de atos de sua vontade externa em relação às criaturas. E por meio de sua vontade externa, Ele revela que Ele é um Deus que odeia o pecado e que Ele vai infligir castigo aos pecadores, a todos os pecadores. Então, resumindo, a ira de Deus, ela permanece uma expressão de sua vontade externa, não da essência do seu próprio ser. E os pecadores realmente recebem a ira de Deus. Os pecadores que não se arrependem, eles são objeto da ira do próprio Senhor. É isso que nos diz o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. A Escritura nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o pecado, ele faz com que Deus fique irado. O pecado realmente provoca a ira divina. E um outro texto mais claro acerca disto, tão claro quanto este, seria o texto de Colossenses, capítulo 3, do verso 5º até o verso 6º. Colossenses, capítulo de número 3, do verso 5º até o verso 6º, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o pecado realmente faz com que Deus fique irado e Deus se volta contra o homem, contra o pecado, porque Ele é um Deus santíssimo e justíssimo e Ele não pode deixar de manifestar a sua ira. Ele manifestou a sua ira no passado em várias ocasiões. E Ele revela na própria Escritura que Ele age assim. Ele fez isso
em muitos momentos, como, por exemplo, quando ele vai falar contra Nínive. Quando nós encontramos lá em Naum, o profeta levantado por Deus, falando então, e ao escrever, ele vai revelar ali que ele está como um Deus realmente irado contra um povo que era pecador. Nos diz assim, Naum, capítulo 1, do verso 2 ao verso 6. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, um texto muito claro falando realmente acerca de um Deus grandemente indignado, de um Deus grandemente irado. Ele fez isto. O dilúvio, por exemplo, é uma grande manifestação da ira de Deus contra o pecado, destruindo então o mundo, salvando então alguns poucos daqueles que foram objeto da sua graça, da sua misericórdia. Então, como escreve um teólogo chamado Bavinck, ele escreve que essa ira é terrível. A ira de Deus. Como vai dizer o salmista, e você pode anotar as referências, no Salmo 76, verso 7. Essa ira é terrível. Essa ira, ela inspira medo, como diz o salmista no Salmo 2, verso 5, que nós cantamos. Como vai dizer também o salmista no Salmo 90, verso 7. A ira de Deus, ela revela então que, através disto, ele pune os homens. A punição. Como vai dizer o salmista no Salmo 6, verso 1, como vai dizer o salmista no Salmo 38, verso 1, como vai dizer Jeremias no capítulo 10, verso número 24. E a sua ira também provoca a destruição, como vai nos dizer ainda Jeremias, capítulo 42, verso de número 18. E ele vai mostrar, em algum momento, daquilo que pode ser chamado de o dia da sua ira. Ele vai mostrar um dia todo o seu poder no dia da sua ira. A Escritura fala acerca disto, como vai nos dizer, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 32, versos 41 e 42. Deuteronômio 32, versos 41 e 42 diz assim: Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ainda agora, olhando para o que diz o salmista no Salmo 94, verso 1, vai nos dizer assim a Escritura Sagrada. Salmo 94, verso 1, acerca do Senhor é dito: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. E uma série de outros textos, como o Salmo 149, verso 7, Isaías, capítulo 34, verso 8, Isaías, capítulo 35, verso 4, Isaías, capítulo 59, verso 17, Isaías, capítulo 61, verso 2 e verso 4, Jeremias, capítulo 46, verso 10, são textos que apontam para a realidade de que Deus vai manifestar o seu poder no dia da ira. E o Novo Testamento, irmãos, mais uma vez, vai nos falar que há um dia, ou uma ocasião, ou um lugar onde a ira de Deus será manifesta de uma forma permanente, sem volta. O inferno seria como um lugar de castigo que revela a ira do próprio Deus, por causa do pecado dos homens.
E o apóstolo Paulo vai nos falar isto em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz assim: E estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E será lá, de fato, um lugar amargo, onde Deus vai manifestar a sua ira para sempre, e será um lugar realmente de grande tormento. Nós vimos isso nas pregações em Marcos, mas nós podemos olhar o que é dito em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versos 44 a 48. Diz assim, falando sobre o juízo, sobre o que seria o fogo, o inferno, né? Onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, realmente, a Escritura vai nos apresentar uma realidade de um lugar de grande angústia, um lugar de muito tormento sem fim. Como vai dizer ainda a Escritura em Mateus capítulo 22, verso de número 13. Diz assim: Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, isso é a ira que experimentarão aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas nós não podemos pensar que a ira de Deus envolve apenas os ímpios. A ira, muitas vezes, envolve os próprios eleitos. A indignação e a insatisfação de Deus pelos pecados daqueles que são o seu povo. Deus castiga seu povo por causa dos seus pecados. Nós começamos a tratar um pouco sobre isso no livro do profeta Abacuque. Nós veremos um pouco mais no próximo domingo acerca desta realidade, de um Deus que vai disciplinar o seu próprio povo por causa dos seus próprios pecados. E a Escritura, então, nos aponta para isto, como o próprio profeta Abacuque nos ensina, mas também os nossos padrões doutrinários falam um pouco acerca disto. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 11, na 5ª seção, vai nos dizer o seguinte: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca possam decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Então, a ideia é que Deus ele muitas vezes pune os seus filhos para o seu próprio bem, mas por causa dos seus próprios pecados. Mas precisamos fazer aqui uma qualificação. Deus, ele pune o impenitente, aquele que não se arrepende dos seus pecados, como retribuição pelo mal que o impenitente faz e não se volta para o Senhor verdadeiramente arrependido. Mas ele castiga os filhos por amor paternal. É porque ele ama os seus filhos que ele vai infligir a dor da disciplina para o bem dos seus próprios filhos. E o texto que nos fala sobre isto é o texto, por exemplo, de Hebreus capítulo 12, do verso 4 até o verso 11. Quando nos diz assim o apóstolo: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos,
discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, testemunha claro, Deus ele fica indignado contra o pecado, Deus se ira contra o pecado. Mas então vamos pensar brevemente, irmãos, sobre a ira de Cristo. E Cristo, ele experimentou a ira, mas sem pecado. Cristo experimentou a paixão da ira, mas sem pecado. Ele também foi alguém que não poderia deixar de se incomodar com o pecado e não poderia deixar de se incomodar com a dureza do coração dos homens ao seu redor e de se incomodar com isso em sentido emocional e físico. Como homem, mas sem pecado, vale a pena ressaltar. Ele, irmãos, por ser santo, teria necessariamente de expressar ira. Ele não poderia, nunca, jamais, ficar indiferente a todo tipo de iniquidade, bagunça, de desvios dos caminhos do Senhor, de desvios das veredas do Senhor, praticadas por muitos, inclusive aqueles que eram chamados de povo de Deus, ou homens que estavam envolvidos com o ensino religioso no meio do povo naqueles dias, nos dias de Cristo. Então, sendo Cristo alguém que tem a mente do próprio Deus, ele vai ser alguém que glorifica o próprio Pai pela forma que ele reagiu a cada situação que se manifestou ao seu redor, a cada coisa que ele enfrentou na sua caminhada, assim ele glorificou o Pai. Cristo agia semelhantemente ao Pai. E há várias ocasiões em que ele vai manifestar indignação. Ele, por exemplo, vai manifestar uma ocasião de insatisfação em Marcos capítulo 3, verso 5. Marcos capítulo 3, verso 5. Diz assim: olhando ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Vejam só, quando ele vai então curar o homem da mão ressequida, homens então se aproximam dele e então lhe perguntam: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas ele vai questionar, na verdade, os homens, né? E eles então ficaram calados. Mas eles estavam anteriormente observando a Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado. Eles não fazem isso apenas uma vez, eles fazem isso noutras ocasiões, e eles não estavam admitindo qualquer tipo de coisa desta natureza. Enquanto Cristo estava querendo manifestar sua compaixão e manifestava a sua compaixão e misericórdia, aqueles homens possuíam um coração verdadeiramente duro, e Cristo então fica indignado, ele fica também condoído, ele não admite aquele tipo de atitude. Então, a situação ali pedia a manifestação da ira dele. E eles receberam a mais solene punição terrena. Nós devemos entender que a mais solene punição terrena que o homem pode experimentar nesta vida é a dureza do coração. Coração duro, endurecido por causa do próprio pecado. E Deus, irmãos, ele pode endurecer os corações dos homens
por causa dos seus pecados, de acordo com a sua vontade eterna e também propósitos eternos de Deus. Mas, veja, ele não demonstrou apenas ira, indignação, insatisfação por causa dos homens pecadores que possuíam um coração duro, mas ele também demonstrou indignação e ira com seus próprios discípulos, em alguns momentos. Mas também, como nos ensina ainda o Evangelho de Marcos, em Marcos capítulo 10, verso 14. Marcos capítulo 10, verso 14, a Escritura nos diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Seus discípulos não estavam permitindo que as crianças se aproximassem do próprio Cristo, os discípulos estavam repreendendo aquelas crianças e Cristo então manifesta a sua indignação. Outra ocasião em que Cristo manifesta a sua ira é na ocasião em que ele vai indignado, ele vai purificar o templo para a honra do próprio Pai, por causa de toda a bagunça que os homens estavam fazendo ali, vendendo e fazendo uma série de coisas que o Senhor não aprova. E a Escritura vai nos mostrar que Deus, que Cristo, ele fica grandemente indignado, ele tinha um zelo pela casa do seu Pai. Ele era zeloso pela glória de Deus. Mas também nós vemos a ira, não apenas através das ações de Cristo, mas também vemos a ira de Deus contra o seu próprio Filho na sua morte. É lá que a ira de Deus, poderíamos dizer, se manifesta de um modo muito alto e muito grande. É no seu próprio Filho. Como vai dizer um puritano chamado Thomas Goodwin, ele escreve: o fato de Deus ter condenado à morte o próprio Filho por causa do pecado, ao se tornar o fiador, foi a manifestação mais clara de sua ira e o exemplo mais elevado de justiça contra o pecado do que se ele tivesse criado e sacrificado milhões de mundos. Deus, na cruz de Cristo, revela que ele odeia o pecado e ele pune o pecado. Mas então vamos pensar, concluindo com alguns pensamentos breves. A Escritura vai nos dizer em Hebreus capítulo 10, verso 31, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Parece muito com as palavras do Jonathan Edwards, né? O sermão dele, pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus que se ira contra o pecado. E nós, como crentes, ao entendermos e ouvirmos acerca desta realidade, de que Deus se ira contra o pecado, nós deveríamos temer a Deus, sim. Porque alguém poderia perguntar, os crentes deveriam temer o Pai por causa da sua capacidade e da sua disposição de então disciplinar os seus filhos? E nós deveríamos responder dizendo, seria realmente irreverente não temer a Deus, sabendo que Ele é capaz e está disposto a disciplinar os seus filhos muitas vezes por causa dos seus próprios pecados. Mas o que nós devemos entender é que pensar deste modo de forma alguma deve nos conduzir a entender que o fato de Deus nos disciplinar por causa dos nossos próprios pecados de alguma forma diminui o amor paternal de Deus por nós. Nunca diminui. Nós lemos em Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. Pai disciplina quem ama. Aquele que não recebe a disciplina do pai, ele não é filho, mas bastardo. O Senhor tem seus propósitos em tudo isso. E podemos pensar nisso a partir de uma perspectiva terrena, como vai dizer o próprio autor do livro. Ele diz assim, crianças pequenas, com certeza absoluta da afeição do pai, ainda podem temê-lo por causa da disciplina a que ele as sujeita em causa de desobediência ou desrespeito. Elas, as crianças, o temem.
não como escravos em fuga do seu senhor, mas como crianças que encontram refúgio no único administrador da disciplina. Elas estão certas de que o pai o ama, e então os pais disciplinam os seus filhos. Os filhos vão temer os pais, mas certos. Meu pai me ama, ainda que me discipline. E ele vai saber que a única ocasião e o único lugar de refúgio é justamente nos braços do seu pai que o disciplina. Porque a disciplina seria então a manifestação do amor do pai pelo seu próprio filho. Não há melhor lugar para estar. Então, a ideia dele aqui é dizer isto. Filho, nós que somos filhos de Deus, sabemos que Deus nos ama com amor incomparável. Ele revelou isso na cruz de Cristo. E o fato de ele muitas vezes afligir sobre nós punições temporais ou a sua disciplina, de modo algum deve nos fazer entender que ele é um Deus que não nos ama. Muito pelo contrário, ele nos ama. Mas ele vai punir o pecador. A Escritura diz que Cristo, e ele mesmo alerta, Cristo alerta que quem não der fruto será cortado. É isso que nos diz João capítulo 15, verso 6. Quem não der fruto será cortado. João capítulo 15, verso 6 diz assim: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Paulo, em outra ocasião, em Romanos capítulo 11, verso 20 a 21, ele vai alertar aos gentios que Deus realmente é um Deus que não se agrada disto e que ele vai então cortar alguns daqueles que não estão associados à verdade de Deus e a Cristo. Em outras ocasiões, então, a Escritura vai nos apresentar a realidade que Deus, ele vai então separar aqueles que não pertencem verdadeiramente à Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Então, como falei anteriormente, não podemos pensar que o juízo de Deus não pode ser também, muitas vezes, aplicado a nós, que somos crentes. Nós podemos ter certeza de uma coisa, nós podemos ter certeza que sobre nós não haverá condenação, mas isso não significa que nessa vida agora, antes do grande e glorioso dia do Senhor, não sejamos por Ele disciplinados. Ele faz isso de diversos modos, mas sobre nós não haverá condenação, porque Cristo já foi condenado por nós. Paulo vai nos dizer isso em Romanos capítulo 8, verso 1. Muito claro, o apóstolo Paulo. Não há condenação para quem? Agora, pois, já não há condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, ainda que saibamos disso, irmãos, nós não podemos viver de uma forma presunçosa neste mundo. Nós não podemos nos rebelar abertamente contra Deus, fazendo aquilo que é contrário à sua vontade. Caminhar longe das veredas do Senhor é caminhar para sofrer juízo. Mas uma maneira de escaparmos disto, obviamente, é encontrar uma salvação em Cristo, mas também é buscando diariamente a Cristo. Buscando diariamente viver para Cristo. Buscando diariamente o autor e consumador da nossa fé, como vai dizer o apóstolo em Hebreus capítulo 12, verso 2. Buscando o Senhor, correndo rumo ao Senhor, vivendo uma vida de temor a Deus com reverência. E o Senhor se agrada daqueles que assim vivem diante dele. Ele se agrada destes homens, destes servos que o temem e agem assim, como vai dizer o salmista no Salmo 147, verso 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus, irmãos, é alguém que vai se deleitar. Ele se deleita em muitas coisas, mas ele também se deleita no temor piedoso a ele. Naquele que o teme piedosamente
e assim vive diante do Senhor. Deus se deleita nisto. Viver, irmãos, com temor reverente, nos ajuda a não precisarmos viver nesta vida assombrados por causa do juízo divino de Deus. Nós devemos ser como Cristo. Se as orações de Cristo, vai dizer o autor, foram ouvidas por sua reverência, quem vai dizer isto? Hebreus capítulo 5, verso 7. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, ou melhor, verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, então não deveríamos também viver nós no temor de Deus? Deveríamos, de fato, semelhante a Cristo, que foi ouvido por sua reverência, por sua piedade, nós deveríamos então seguir os próprios passos do Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida de temor a Ele. Vivendo piedosamente, de um modo digno do Evangelho. Assim, nós, então, manifestaremos na nossa vida que nós realmente pertencemos ao nosso Senhor, quando nós seguimos os passos do nosso bendito Salvador. Ele é o padrão perfeito de um exemplo de vida piedosa. E é assim que nós devemos proceder também nesta vida. Amém. Irmãos,